Olá, e aí? Hoje eu vou conversar com vocês sobre o livro O Físico, do Noah Gordon. Bom, esse vídeo aqui ele era para ter saído desde a semana passada, mas eu acabei fazendo no Enem e não deu para fazer. Eu tentei fazer no domingo à tarde, mas eu descobri que o meu cabo USB estava quebrado, então não deu certo. Eu gosto de gravar com a câmera ligada direto ao computador, porque aí eu consigo controlar o foco e consigo me ver também. Mas depois de uma semana finalmente saiu, então eu consegui fazer o vídeo. Bom, gente, eu não esperava tanto deste livro. É aquele tipo de história sobre a busca pelo conhecimento, pela sabedoria, e o quão uma pessoa pode ir ou pode quebrar as regras para conseguir realizar seus sonhos, no caso aqui, a buscar o conhecimento e a sabedoria. Então é uma história muito bonita e rica também. E tem um conjunto de coisas que a gente vai encontrar dentro desse livro aqui que deixa a história muito interessante. Primeiro é que a história se passa numa época medieval, no século XI. Também a gente vai encontrar aqui muita aventura, muito romance, conflito ali da igreja com a ciência e, como falei, a busca pelo conhecimento e pela sabedoria. Todo esse conjunto de coisas aqui deixa a história muito rica mesmo e muito interessante. Então, o que esse livro vai nos contar? Ele vai nos contar a história de um rapaz, um inglês. A história no começo passa na Inglaterra. E o grande sonho desse rapaz é se tornar um médico. Então, gente, isso bem na época medieval, onde que estudar medicina não era nada fácil. Mas enfim, aqui na história ele já é um barbeiro cirurgião. Esses barbeiros cirurgiões eram tipo os curandeiros que tinham na época. Então eles iam de cidade em cidade ajudando as pessoas que precisavam de algum tratamento. Mas o conhecimento deles era muito limitado, então eles não conseguiam fazer muita coisa. No máximo que eles conseguiam fazer era tratar uma ferida, uma fratura, amputar um dedo, receitar aí alguma erva contra uma febre. Então era muito limitado. E esse Rob ele se sentia muito mal consigo mesmo, porque ele não conseguia fazer muita coisa. Então as pessoas iam para lá, buscavam ajuda com ele e não conseguia ajudar as pessoas como ele gostaria de ajudar. Então ele se sentia muito mal. Então daí que veio o grande desejo dele de se tornar um médico mesmo. Mas havia vários obstáculos ali no caminho dele. Primeiro era que as poucas escolas que haviam ali na Europa de medicina eram escolas muito ruins. Os médicos saíam de lá péssimos, não sabiam fazer nada. Até porque a medicina não era uma coisa muito incentivada ali na Europa, principalmente pela igreja, que não via com bons olhos. Por causa daquela história mesmo, né, gente, da igreja achar que só Deus, através dela, podia ajudar as pessoas, podiam curar as pessoas. Então não era uma coisa muito incentivada. Os poucos médicos que existiam ali mesmo, os verdadeiros mesmo, eram todas pessoas que vieram de fora da Europa, eram estrangeiros. E, um detalhe muito importante, nunca eram cristãos. Como eu falei, porque a igreja não... se a igreja soubesse que algum europeu cristão tivesse saído da Europa para estudar em alguma dessas escolas fora ali do continente, essa pessoa era imediatamente condenada. Então, geralmente, era sempre pessoas de outras religiões fora da Europa. Aí, num certo dia, né, o Hobbit tinha conhecimento disso, que essas escolas eram péssimas, então ele, né, ainda ficou só no sonho dele mesmo. Mas, um certo dia, ele estava indo para uma cidade, então ele acaba encontrando ali na estrada. Ele viaja geralmente de cavalo, e uma carroça com um cavalo. E ele acaba encontrando ali na estrada uma mulher com o esposo dela. E ela estava entrando em um trabalho de parto. Mas a situação ali era bem difícil, porque ela estava com uma hemorragia muito grave. Então ele vai ajudar ela. Mas ele não sabe o que fazer, né? Porque é uma coisa ali bem grave. E por sorte havia um desses médicos estrangeiros, que era um judeu, bem ali naquela cidade. E esse médico vai ali ajudar também essa mulher. E o Rob fica impressionado com a destreza do homem. Pelo conhecimento que esse homem tem, das técnicas que ele sabia fazer ali. Ele fica impressionado porque ele consegue parar a hemorragia. E ele começa... E depois, né? E o Rob acaba indo atrás desse médico, desse judeu. Ele acaba meio que perseguindo ele para tentar descobrir onde que ele havia estudado.
E ele acaba descobrindo que, através desse judeu, que ele havia estudado numa escola no Oriente que fica na Pérsia. E quem ensinou ele foi um grande médico, ele era considerado o maior médico da época. Eu vou colocar o nome do médico aí na tela para vocês, mas não vou tentar pronunciar o nome porque é um nome difícil. É um nome, se não me engano, é um nome persa. E esse médico ele realmente existiu, tá, gente? Se vocês quiserem até pesquisar aí no Google, ele realmente existiu. Então, ele aprendeu com esse médico. Aí acaba despertando, o Rob ele acaba despertando a vontade mais ainda de querer ser médico e de ir justamente nessa escola para estudar medicina. Mas aí aparece outro grande obstáculo aí pro Rob. Primeiro é que essa escola na Pérsia, ela não aceita cristãos, tá, gente? É uma escola muçulmana e meio que os muçulmanos não se dão muito bem ali com os cristãos, então eles não aceitam de jeito nenhum. E outra é que se a igreja soubesse que o Rob estaria saindo para a Europa para estudar numa dessas escolas muçulmanas, ele era imediatamente condenado também. Aí chega uma das partes que eu acho mais legais da história, que para quem lê o livro sabe que ele tinha maneira de se fantasiar de um velho, por zoeira mesmo. Então ele vê essa fantasia dele ali jogar na carroça, então ele tem a brilhante ideia de então se passar por um judeu, né, de ir para essa escola lá na Pérsia e fingir que é um judeu. Porque o que aconteceu é o seguinte, nessa escola, né, eles não aceitavam cristão, mas judeus eles aceitavam como estudantes, porque os muçulmanos meio que se davam ali bem com os judeus, né? Eles não se misturavam muito, mas se davam bem. Então ele tem essa brilhante ideia. Então aqui a gente começa a conhecer mais sobre esse personagem. Uma característica muito legal desse personagem é que ele é meio errado, entendeu? Então ele gosta meio de quebrar as regras, de fazer coisas erradas, assim, mas no bom sentido, no bom... Ele gostava de quebrar as regras para uma boa causa. Então uma característica muito legal desse personagem, que é dessa maneira que ele consegue então realizar os sonhos dele. E muito legal isso. Então ele vai para a Pérsia, ele vai numa caravana, e nessa caravana ele conhece uns judeus lá, e ele acaba aprendendo os costumes, a cultura, a língua principalmente, porque um desses judeus sabia falar a língua que é falada na Pérsia, né, que é o persa. Então ele aprende a língua, e como é uma viagem longa, demora anos essa viagem, né, até o Oriente, então ele tinha um tempo para aprender isso tudo. E é muito interessante, então eles vão cortando a Europa pelas antigas estradas romanas, então a gente vai conhecendo a Europa, cortando a Europa bem na época medieval, que fica muito interessante. Que eu acredito que esse autor, Algod, ele pesquisou muito bem isso, pelo detalhe, né, que ele vai escrevendo. Ele tem uma boa desculpa de quando chegar lá nessa escola na Pérsia, de falar que ele apenas é um judeu que nasceu na Europa. O pai era judeu, ele acabou nascendo na Europa, por isso que ele tinha um sotaque, né? Aquele sotaque, né? Da língua, e por isso que ele sabia falar inglês. Então ele tinha uma boa desculpa ali para dar, né? Para essa escola. Quando ele chega ali na peça, vai acontecer muita coisa ainda. Ele vai se envolver com o rei, ele vai questionar muitas coisas. Como eu falei, ele gosta de quebrar regras. Então, apesar da medicina ali ser bem avançada, ela tinha suas limitações dentro do que a religião muçulmana também permitia. Então vai começando a questionar e vai ficar muito interessante. Vai ter guerra, vai ter muita coisa, gente. É um livro muito rico mesmo em se tratando de história. Outra coisa muito legal é a gente ver a diferença, né, o contraste entre o que era o Oriente na época com o Ocidente. Enquanto ali a Europa estava ali bem na obscuridade que era a Idade Média, o Oriente estava bem próspera, e uma característica dos reis ali da região ali do Oriente, da Pérsia, é que eram reis que não queriam ser conhecidos apenas por ser reis fortes, com um exército poderoso. Eles queriam ser conhecidos como reis que gostavam do conhecimento, que promoviam a sabedoria. Por isso aquela região era tão avançada em tratando de filosofia na época, né? De filosofia, de astrologia, de medicina. É muito interessante isso. Bom, gente, como eu falei, é um livro muito legal. O personagem aqui é muito interessante. É aquele tipo de personagem que, graças
Acho que no mundo, se não fosse por pessoas como ele, o mundo não seria como seria hoje. Então é muito interessante esse personagem aqui, tá? O Robin. Eu gostei bastante dele. Então fica a dica aí de um livro super legal pra vocês. Ah, gente, antes que eu esqueça, gente, eu estou lendo O Nome do Vento, tá? Gente, assim que eu terminar, então eu vou fazer o vídeo. Já tô aqui, tá até marcadinho aqui. E assim que eu terminar de ler ele, eu vou fazer o vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau.